Nós conversamos hoje com três representantes de uma das três chapas que concorrem às eleições do Comites, o Comitato degli Italiani all'Estero, de Belo Horizonte, que tem jurisdição sobre Minas Gerais. Em todo o Brasil, são 19 as chapas concorrentes, com mais de 300 candidatos. Falamos hoje então com Dimitri Facito, Elaine Piva e Domenico Nicoletti, que representam a chapa Cittadinanza Attiva. Em números e fatos, o que é hoje a comunidade italiana de Minas Gerais? Boa noite, Peron, boa noite ao público que nos assiste. A nossa chapa, na verdade, ela tem como cabeça de chapa a Elaine, que está aqui também, vai falar. No nosso caso, nós queremos exatamente passar essa ideia de uma chapa bastante diversa, começando, inclusive, né, com uma capolista, que é a Elaine, e representa também a comunidade italiana distribuída no interior de Minas Gerais, que é um estado muito grande, que tem uma diversidade grande também dessa comunidade italiana. Então, nesse momento atual, a gente tem aproximadamente 34, 35 mil cidadãos italianos registrados no AIRE aqui em Minas Gerais, sendo que os eleitores potenciais maiores de 18 anos, né, habilitados, estão aí na casa dos 23, 24 mil. Desses eleitores, em torno de metade, 50%, na verdade, para ser mais preciso, 47% desses eleitores estão em Belo Horizonte, a capital, né, de Minas Gerais. Agora, existe uma grande concentração de italianos em diversas cidades médias de Minas Gerais, em algumas regiões tradicionais da imigração, né? Aí vale destacar, e aí a presença dos meus colegas aqui, exatamente representando esses lugares, né? Poços de Caldas e a região do sul de Minas, que tem uma presença italiana marcante, que tem algo em torno aí dos 7, 8% desses italianos em Minas. Depois, o Triângulo Mineiro, com aqui o nosso representante é o Domenico Nicoletti, que vive em Uberaba, mas a cidade onde tem maior concentração é Uberlândia, ali vizinho, e toda essa região também, algo aí próximo dos 5% de italianos em Minas. Existem outras regiões também muito fortes, como é o caso da Zona da Mata, não podia deixar de ser, né, Juiz de Fora, mas que está ali próximo também do sul. E também, de uma maneira, de certa forma, surpreendente para muitos, né, que não conhecem muito bem a história da imigração em Minas, a região do Vale do Rio Doce, né, especialmente Governador Valadares e o entorno ali que vem exatamente dessa conexão com o Espírito Santo e de uma forte imigração vêneto, né, de Vêneto. Então, nesse momento, a gente percebe um crescimento muito grande do processo, vamos dizer assim, de reconhecimento de cidadania, um crescimento muito grande, tanto do número de italianos descendentes, né, ítalo-descendentes reconhecidos, mas também da chegada de novos imigrantes italianos, jovens, especialmente nos últimos 10 anos. Isso a gente observa não apenas em Belo Horizonte, mas também em outras cidades de Minas, né, mostrando exatamente a força dessas raízes, né, entre Minas e Itália. Boa noite a todos. Eu gostaria de salientar, assim, eu estou em Poços de Caldas, depois da capital é a cidade que tem mais cidadãos italianos, só que o sul de Minas tem uma comunidade italiana muito grande, né, no geral, mas talvez pela distância geográfica, né, de um município para o outro, de uma região mesmo para outra dentro do estado, a gente não conseguiu, né, até agora
mapear como que é essa comunidade como um todo. A gente conhece subgrupos, né? Eu conheço a minha aqui, no máximo outras cidades aqui de um raio de 30, 50 quilômetros, e eu acho que ela é muito diversa também, porque cada uma teve uma imigração diferente, por um motivo diferente. Então, eu acho que esse é um dos objetivos da nossa lista, é tentar conhecer a comunidade italiana do Estado em geral e saber as características individuais de cada uma delas. E que visão tem a chapa sobre o papel dos comites? E também, obviamente, porque é consequência da delegação brasileira junto ao CGIE, que é o Conselho Generale dell'Italiana all'Estero, a nossa representação máxima. Como é que vocês avaliam o trabalho de essas ambas instituições até aqui? Bom, essa talvez seja uma das nossas propostas, digamos assim, inovadoras, né? Porque nós propomos exatamente uma renovação do Comites, mas não uma renovação apenas no sentido de trocar pessoas, né? Trocar comandos. A gente propõe uma renovação em termos de ideias diante da demanda da comunidade italiana que hoje nós percebemos, reconhecemos aqui em Minas, né? Eu acredito, na verdade, no Brasil e no mundo de uma forma geral. Está havendo um grande debate, de certa forma, vamos dizer, político, na Itália mesmo, né, sobre diversas questões, sobre cidadania, mas também esse objetivo de reconectar, né, de dar mesmo um peso maior para essa grande diáspora italiana. Então, em Minas, a gente observa muito isso, exatamente como a Elaine falou, dada essa diversidade nossa no território, das histórias e dos grupos, como foram penetrando em Minas, que é diferente do que aconteceu com a colonização no Rio Grande do Sul e mesmo em São Paulo, por exemplo, né? Em Minas, nós tivemos processos diferentes de integração, e nós temos hoje uma comunidade que está se descobrindo verdadeiramente, tá? E aí isso chega ao Comites, porque o Comites, mais das vezes, né, de todo esse tempo, foi uma entidade muito alheia, na verdade, a essa comunidade. As pessoas até hoje confundem muito o papel do Comites como se fosse, na verdade, uma espécie de um consulado meio improvisado, vamos dizer assim. Não é? E querem resolver, muitas vezes, questões de cidadania que não competem, na verdade, ao Comites. Por outro lado, não é, essas pessoas também não podem ficar desamparadas. Não é? Então, o nosso objetivo inicial nessa renovação é exatamente chegar primeiro à comunidade. Mais do que, efetivamente, simplesmente se tornar um intermediário, uma entidade do Estado italiano, não é? É se tornar, de fato, uma entidade da comunidade italiana regional, local, que seja capaz de articular, de dar vida ao associativismo. Então, como já foi falado aqui, não é, aproximar essa comunidade nos seus diversos segmentos do território mineiro, por exemplo. Não é? Então, funcionar mesmo como esse agente que coloca as diversas vozes, né, e as diversas demandas em sintonia. Então, nós podemos ser agentes que propiciem isso, né? A gente está querendo exatamente cumprir esse papel. Então, não é um papel, digamos, focado na questão fundamentalmente jurídica, administrativa. Ela é fundamental, ela é crucial, mas a gente entende que isso é apenas uma etapa necessária, não é? Mas o fundamental mesmo é trabalhar com a comunidade. E não é apenas fazer festa e essas coisas que são extremamente importantes, mas é ajudar a construir a italianidade de fato, através do estudo da língua, né, de tornar isso acessível a muita gente interessada, né, que não aprendeu a língua na comunidade ou com os pais, mas tem um desejo de fazer isso, né, de conhecer a história da cultura italiana de uma maneira geral, mas também da própria diáspora.
não é? Ajudar no sentido de resgatar a genealogia, a memória, as memórias familiares e compartilhar isso, porque esse tipo de compartilhamento coloca as pessoas em contato umas com as outras e facilita o caminho da cidadania, do reconhecimento, né, da busca de documentos, etc. Né? E aí, eu queria deixar claro também uma proposta diferenciada da nossa chapa, né? Que é fazer tudo isso a partir de um carro-chefe, que é o Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais, a partir das vozes ou das memórias das famílias, né? Que a gente já tem muito material sendo coletado há anos na nossa rede, que se constituiu ao longo de 2 décadas aqui, nos seminários da imigração italiana em Minas, né? Então a gente já tem muita coisa reunida e é de onde vem também a nossa força com a comunidade, essa capilaridade, né? Então o Comites, para nós, ele tem esse papel muito forte na base comunitária, né? Nesse nível local, sabe? A gente está tentando, obviamente, manter todos aqueles princípios que estão, inclusive, contidos na lei, né, do Comites de 2003, que deixam muito claro as funções, né, as atividades a serem desempenhadas. Mas fazendo isso sempre junto com essa comunidade que é extremamente demandante. A gente sente isso hoje nas ruas, a nossa campanha, desde que a gente começou, muita gente procurando e aderindo, se interessando pelo Comites, exatamente porque é um pessoal que está procurando ficar mais próximo, né? Então, é um caminho a ser seguido. Eu acho que a Elaine e o Domênico podem falar mais sobre isso também, no que eles estão acompanhando aí no interior de Minas. Então, eu queria complementar só uma coisa com relação à pergunta que você fez, como que a gente vê a trajetória dos comitês anteriores, né? Eu acho que uma situação assim muito clara é que em nenhuma das gestões houve uma representação do interior. Então a gente sempre ficou à margem de qualquer atividade que os comitês viessem a fazer. Não quero nem citar nem qualidade nem quantidade, é a questão de acesso mesmo do interior, das comunidades do interior, às ações dos comitês. E é justamente isso que a nossa lista vai mudar. E, assim, com relação à participação das pessoas, o fato de termos várias pessoas de vários cantos do estado, né, do interior, eu acho que está elevando muito mais a qualidade dessas eleições. Então, é um primeiro passo para as pessoas começarem a aderir a essa ideia da italianidade e da cidadania no seu sentido mais amplo, não se resumindo só a um documento, a um passaporte. Mas, assim, acho que o nosso objetivo principal da nossa lista é compartilhar essa ideia da cidadania no sentido total da palavra. Direitos, deveres, acesso à língua, à cultura, o próprio reconhecimento da cidadania, porque não tem como a gente fugir desse assunto, mas, assim, principalmente que a gente fazer as pessoas compreenderem a importância de ser cidadão na sua forma mais ampla. Eu entrei bem na prioridade, fazer a comunidade entender a cidadania no sentido amplo da palavra. E aí, não sei se os colegas querem, né, enumerar quais são, porque são muitos fatores, né? Sim. Conhecer a própria história, conhecer a origem, entender um pouco do país, respeitar, né, promover a cultura, cada um dentro do seu núcleo, respeitar os direitos, conhecer os deveres
Eu acho que a base da nossa lista é essa. Veja bem, Peron, com relação a, vamos dizer assim, os aspectos práticos, né, executivos do que a gente tem como proposta, eu começaria pela primeira ideia a ser realizada, que é efetivamente reconhecer essa comunidade italiana em Minas Gerais na sua diversidade. Isso significa procurar as informações estatísticas que a gente tem acesso, de um lado, do próprio consulado, e de outro, também de Minas Gerais, do governo mineiro e de entidades acadêmicas, e reconhecer as comunidades no seu lugar de origem, e saber dessas histórias. Então, a primeira seria a ideia, vamos dizer assim, de elaborar um atlas da imigração italiana em Minas Gerais, desde o passado até o presente, e entender o que está acontecendo hoje. Isso para quê? Para a gente poder aplicar efetivamente, saber onde aplicar, porque a gente sabe que os recursos são pequenos, muito do trabalho voluntário, mas a gente precisa de mais do que isso também, de um certo capital social, que é ter os contatos certos com as pessoas certas. Então, vou dar um exemplo de um outro projeto que está ligado, essa questão da língua. Então, por exemplo, existem em Minas Gerais algumas poucas prefeituras onde há um acordo de ensino da língua italiana no ensino médio, que envolve uma parceria, ou envolvem tipos de parceria. Não é? A gente sabe que isso pode ser feito em diversas localidades em Minas Gerais, onde há uma densidade para isso. Por exemplo, uma cidade como Poços de Caldas, como falou a Elaine, ou Andradas, sul de Minas, ou Uberlândia. A gente sabe que, pegando bons exemplos de projetos que funcionam já há um tempo, mas que são individuais, muito localizados, a gente pode criar aí uma sinergia e, através do Comites, explorar isso melhor junto às comunidades. Então, esse é um dos nossos programas, um dos nossos projetos, melhor dizendo, do programa. Além disso, ainda na questão da língua, existe a ideia também de um projeto que, na verdade, já existe de uma certa forma, com membros da nossa chapa, que são professores de italiano e que trabalham com uma espécie de uma conversação online, não é? E que é aberta ao público de uma maneira geral, onde se fala o italiano e se treina, vamos dizer assim, o italiano, e também coisas pertinentes aí, relativas à cultura italiana, da história e tudo mais. Então, a gente pretende também operacionalizar isso melhor, de uma maneira aberta, né, para a comunidade, chegando também ao interior. O outro ponto fundamental, que são as questões genealógicas. Há uma demanda muito grande que tem a ver diretamente com o reconhecimento da cidadania. Então, todo mundo sabe o périplo, né, a jornada de autoconhecimento, de exploração, né, da própria história, mas que envolve alguma expertise, vamos dizer assim, né, capacidade de encontrar documentos e tal, que nunca é muito fácil, no serviço cartorial, aprender determinadas questões. Nós também temos muita vontade de colocar em prática o projeto de oficinas de estudos genealógicos voltados exatamente, ligados a esse museu da imigração, esse museu virtual, para compartilhar uma espécie de base de dados de reconhecimento, porque isso ajuda também no treinamento das pessoas a descobrirem as próprias raízes e facilitarem o processo, né, inclusive, eventualmente, judicial, se for o caso, né, de reconhecimento da cidadania. E isso também está ligado a um outro projeto de investir, digamos assim, nas histórias locais, com as biografias, autobiografias, histórias de memória, não é, que são das memórias, que são coisas muito ricas que a gente tem aqui no Estado. Não é? E aí, essa ideia, que eu já falei um pouco antes, do nosso carro-chefe como um projeto, que é efetivamente conseguir alavancar junto a diversas fontes de recursos que nós temos que captar para efetivamente criar o Museu
virtual da imigração em Minas Gerais. Então, aqui eu dei um panorama de vários. Na verdade, nós temos outros ainda também ligados, por exemplo, eu especificamente, que sou da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente tem uma ideia de também criar mais parcerias e fomentar as parcerias internacionais, né, de universidades, institutos de pesquisa e escolas, com escolas italianas, universidades italianas, procurando, inclusive, estabelecer projetos, né, eventualmente de pesquisas ou de desenvolvimento de extensão, mas também ligadas a questões aplicadas, técnicas. Então, por exemplo, no sul de Minas já tem um trabalho sendo feito por um pessoal que trabalha junto com a comunidade italiana de descendentes na região de Machado, na região de Andradas também, que tem a ver com o café. E aí a gente tem todo um trabalho sendo feito lá que a gente quer ajudar a desenvolver mais ainda em outras regiões de Minas Gerais e que tem ligação com universidades italianas, né? Tem intercâmbio, tudo isso. Então, são projetos bem práticos, digamos assim, voltados para esses interesses diversos da comunidade, que não se reduzem ou não se resume, como a Elaine colocou, a uma questão pura e simplesmente de resolver a dinâmica da cidadania e a aquisição de passaporte, né? Porque todos nós consideramos que a italianidade é muito mais do que isso, é muito mais forte do que isso, né? E a gente espera conseguir promover mais isso, né, junto à comunidade. Sem dúvida, você coloca uma questão que, de fato, é de norte a sul do país um dos problemas mais reclamados pela comunidade. E você ainda pretende, obviamente, dar suporte a essa pesquisa, essa genealogia, a busca das raízes, a memória, enfim, da imigração. E isso, obviamente, vai despertar mais interesse pela cidadania. Isso vai criar mais problemas para o consulado. Como é que vocês veem o papel do Comites nessa questão, tendo em vista que, inclusive, tem consulado que diz, não, isso não é coisa do Comites. O Comites representa só o cidadão italiano já reconhecido. No entanto, os comites têm os cooptados, que representam aquela grande maioria que não teve a sorte de entrar na fila e ser reconhecido. Como é que vocês veem o papel do comites nisso aí? Eu acho que talvez o Domênico pudesse começar respondendo. Eu até gostaria de falar, mas eu acho que ele tem uma experiência interessante primeiro para contar. Sim, então, sobre essa questão, logicamente, temos que relembrar, de qualquer jeito, nós como os comites, que sim, como você falou, pero, os italianos podem falar, o consulado pode falar que sim, nós representamos os italianos feitos. Mas temos que lembrar, de qualquer jeito, que o processo de cidadania é um reconhecimento. Então, mesmo não tendo ainda reconhecido o processo, os italianos que entram no processo de reconhecimento são já italianos de sangue. Então, eles precisam ser ouvidos, precisam ser escutados. Logicamente, nós não podemos, como já falaram o Dimitri antes e a Elaine, não podemos substituir o consulado nessa questão, mas podemos justamente dialogar de maneira construtiva, escutar a comunidade, as necessidades da comunidade e instaurar um diálogo com o consulado, talvez propondo também soluções para esse tipo de problemas, também em um diálogo construtivo com o consulado. Eu acho que isso é fundamental. Até estávamos cogitando de criar um fórum de escuta dentro do site do Comitê de Minas Gerais e até, eventualmente, criar eventos itinerantes justamente em todo o estado para periodicamente captar o pensamento, os ânimos, as reclamações da comunidade, para depois tentar dialogar com as autoridades, com as entidades que
que nos representa, que nos administra. Então, eu acho que o Comites não é só representantes dos italianos, mas tem que ser um meio de diálogo entre a comunidade e as autoridades também italianas no exterior. Como você disse, né, que alguns consulados não consideram aqueles que não são reconhecidos como italianos. Já está errado partindo desse ponto, porque como o Domênico falou, é italiano todo aquele que nasceu, que descende de um italiano. O direito é de sangue. O reconhecimento da cidadania é uma mera oficialização daquela circunstância. Então, ao rigor, né, da lei, somos todos italianos, independente de sermos reconhecidos ou não. Então, como tratar dessa situação? Os comitês não podem, de forma alguma, segregar isso. A gente precisa atender às demandas dos italianos como um todo. Não tem, se fosse então nessa circunstância, a gente teria que criar um outro órgão que defendesse os direitos dos ainda não reconhecidos. E isso não faz sentido. Agora, na teoria, obviamente que a gente tem inúmeros ideais de conseguir melhorar a situação do reconhecimento da cidadania, mas na prática a gente sabe que não é segredo para ninguém que a ação dos comitês com relação a essa autonomia é muito pequena. O que a gente tem discutido nas nossas reuniões é tentar, assim, pequenas atitudes, propor pequenas atitudes que possam levar a uma melhoria. Se a gente vai conseguir, é uma incógnita, mas o nosso compromisso é sempre tentar. Eu gostaria de complementar e falar uma coisa que eu considero muito importante dessa nossa rede de cittadinanza ativa, que é de fato uma rede, né? A gente se entende como um coletivo que tem muitos braços, né? Nós temos uma capilaridade muito grande. Quando a Elaine fala nas nossas reuniões, não somos apenas os candidatos, os 12, na verdade, mais 4, né? 16 candidatos. Somos, na verdade, muito mais, somos uns 40, 50 pessoas dialogando constantemente, tanto pelo WhatsApp quanto nas nossas reuniões virtuais, e, infelizmente, por causa da pandemia, ainda não podemos nos encontrar presencialmente a maior parte, né, do tempo. Mas eu falo dessa rede por quê? Porque o nosso entendimento é que o comitês, a imagem, a representação do comitês, ela tem uma grande ambiguidade de um lado, né? Um paradoxo, vamos dizer assim. Com os italianos, a comunidade italiana que a gente conhece, os nossos amigos, parentes, as pessoas, de uma maneira geral, que não fazem parte do governo italiano ou do Estado italiano, não são funcionários de carreira, funcionários do consulado, nem nada. Para essas pessoas, o comitês é uma entidade estranha, na maior parte das vezes, e ela é uma entidade que tem uma função, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, é praticamente inútil, né? É apenas alguma sigla a mais, tá? Exatamente porque o entendimento é que o comitês faz alguma coisa que o consulado deve fazer, mas faz mal, digamos assim, né? Ou não faz direito, enfim. Por outro lado, o que eu falo que é o paradoxo, é que muitas vezes, na relação do comitês com o cônsul, com o consulado, porque, óbvio, isso pode depender de lugar para lugar e de agente consular para agente consular, mas há também uma certa ideia, muitas vezes, que a gente percebe, não é? De que também tem um ponto ali meio estranho, digamos, uma tensão, não é? Como se houvesse uma disputa. Não sei, talvez algumas pessoas que entram no comitês queiram algo mais do que pura e simplesmente fazer ali o trabalho voluntário de difundir a italianidade na comunidade, cuidar dessa comunidade aqui, não é? E fazer ela ser ouvida perante o consulado e outras
outros espaços, vamos dizer assim, da administração do Estado italiano, especialmente o Maete e o TDE, né? Mas o fato é que a gente entende que o nosso papel é de uma rede. Então, eu, Dimitri, na verdade, eu estou aqui representando a rede. Eu posso ter algumas ideias minhas, pessoais, independentes, mas a gente segue um plano comum, que é esse que já foi esboçado aqui, né, de integrar essa comunidade e de criar um diálogo frutífero, né, entre o governo, o Estado italiano e a comunidade que nós representamos, que é essa comunidade local. Eu, particularmente, costumo dizer que é muito interessante o papel do Comites, num sentido político, mas com um P maiúsculo, não é partidário, é no sentido político. Por quê? Porque se eu, Dimitri, cidadão italiano, posso realmente ser ouvido, faz muito mais sentido para mim ser ouvido por alguém que está aqui próximo, entre aspas, no Comites, inclusive espacialmente, não é? E que eu posso encontrar, posso marcar um horário, posso conversar, posso procurar, e que eu vou ser ouvido, minimamente eu sei que eu vou ser ouvido, do que, por exemplo, quem eu elegi para o parlamento italiano. Porque eu votei nas últimas eleições. Só que é muito mais difícil ter contato com essas pessoas, não é? Então, o que eu falo para as pessoas agora é o seguinte, gente, vamos vamos se inscrever na lista do elenco eleitoral, para o Comites, etc. Vamos participar, porque essa eleição tem tudo a ver com a gente, porque é a mais próxima que tem, de uma democracia realmente participativa. Você está cumprindo o seu direito, né, e o seu dever de participar disso. Então, o que acontece? A nossa rede, ela diz respeito a essa tentativa de renovar o Comites, né, renovar esse sentido político do Comites, que ele não está nem a favor do consulado, mas também não está contra o consulado. A gente quer trabalhar junto. Mas, para trabalhar junto, ele tem que, de fato, representar a comunidade local. Porque se forem só 12 indivíduos, com seus interesses, com seu tempo, etc., o trabalho é pesado, o trabalho é árduo, não é? Você mesmo, né, Peron, está falando da dificuldade do consulado. Claro, o consulado tem recursos limitados, né? Então, é lógico que a gente tem uma demanda muito grande, reprimida, que vai só aumentando, a gente está vendo. Por que o consulado não pode trabalhar com a gente no Comites, sabendo que a gente está aqui para ajudar, não é? E a gente vai ajudar exatamente porque a gente, nesses termos, é nossa obrigação, eu acho, conhecermos melhor a comunidade italiana do que o próprio cônsul. Não é? O cônsul, ele muitas vezes vai se aconselhar com gente que está vivendo a comunidade. Então, tem as associações, não é? Tem os diversos grupos, tem a Câmara do Comércio, etc., mas a comunidade inteira, não é? Ela precisa ser reconhecida, não é, de uma maneira diferente. Nós que tivemos a representação parlamentar diminuída agora, depois desse referendo que teve exatamente corte de 1/3, cortaram já o que era pequeno do lado de cá. E nós não tivemos uma reação à altura dos nossos representantes no parlamento. E também não tivemos, vamos fazer uma meia-culpa, não tivemos a reação dos comites. Nós não vimos ninguém dos nossos representantes assumir uma posição de dizer, para um pouco, para com o gaita ali, que... entende? Esta voz que falta para a comunidade italiana seria o Comites. Exatamente. Porque ela é a parte mais próxima da comunidade. Como é que vocês analisam, colocariam o trabalho de vocês como Comites Futuro diante dessa realidade em que um parlamentar some, o outro resolve ser eleito lá na Itália e aqui também, e não faz nenhuma coisa nem outra, e de repente são nossos representantes que estão lá. A gente, assim, aqui, por exemplo, né, eu sou presidente do Círculo Italiano. Então, dentro da minha pequena realidade, eu tentei orientar as pessoas no sentido delas entenderem o que era contra cada opção, o que era, que não era, os prós e contras de cada opção. Obviamente que eles me perguntavam, e você, o que você pensa? Eu falo, eu não quero influenciar
a sua decisão. Mas o que eu tentei, assim, principalmente, é que eles não trouxessem aquela realidade para a nossa aqui do Brasil, porque as pessoas fazem muito isso. Trazem a realidade, bom, se precisa, aqui no Brasil deveria diminuir, então é ponto pacífico que em qualquer lugar que diminuir é para melhorar, e no nosso caso não é. Então, mas assim, infelizmente foi reduzido, né? Não sei se talvez a questão não fosse quantidade, mas qualidade. Então, fica essa questão. Será que diminuiu, mas o que diminuiu para nós, ou que nunca praticamente não existiu, era a qualidade e fez diferença, então, diminuir a quantidade nessa questão da qualidade? Aí a gente não tem como explicar para as pessoas, olha, e agora? O que eu vou orientar? Sim, não, efetivamente eu concordo com a Elaine, efetivamente a qualidade, se em base ao número da redução dos parlamentares, a qualidade deveria ser como está agora, efetivamente, não sei se é um bem ou um mal, sinceramente, não. A representação dos parlamentares aqui na América do Sul, em geral, né, assim, eu acho que foi muito menor das expectativas de tantos italianos, eu acho. Só isso. Eu particularmente, eu acho que, na verdade, isso que aconteceu tem a ver com uma questão mais macro, né? Eu acho que acaba atingindo a todos nós, sem dúvida alguma, porque você mesmo, Peron, começou falando sobre, na verdade agora eu não me recordo se você começou falando aqui no início da entrevista, ou se foi antes aqui na conversa paralela nossa, que antes de começar, sobre a questão da grande naturalização. Eu, profissionalmente, eu sou sociólogo e estudo exatamente a questão das migrações. E o meu foco é exatamente a imigração italiana e a brasileira. E eu acho que a questão migratória era sempre uma questão muito problemática, porque, obviamente, ela mexe com muitos sentimentos e muitas posições, digamos assim, políticas diversas, né? A questão da cidadania, da identidade, e por aí vai. Então, eu acho, na minha visão, mas aí é a minha interpretação, né, do que eu acompanho da política italiana, do que eu acompanho também da política italiana aqui no Brasil, eu acho que tem uma questão maior, mais ampla, que eu particularmente acho muito complexa e paradoxal, que eu esperaria uma outra resolução, mas não é o que a gente tem acompanhado. Por quê? A gente tem um quadro muito específico, né, hoje na Europa, especialmente na Itália, que é o envelhecimento da população, que é o chamado inverno demográfico. E a gente sabe que a imigração na Itália está muito forte, né, voltou a crescer, especialmente entre jovens, né? Então a gente sabe que, ao mesmo tempo, né, e o contato que a gente tem com as regiões, né, a consulta regional, a gente sabe que tem algumas regiões, inclusive, que têm programas fortes, né, com nomes fortes. Por exemplo, a minha região, que é da Calábria, a gente tem um trabalho sendo feito lá que tem o nome de repovoamento, não é? Porque é exatamente tentando resolver dilemas locais muito fortes, que só a imigração, de uma maneira geral, não resolve, não é? Então, ao mesmo tempo, o governo italiano tem um programa belíssimo, como, por exemplo, o turismo de raízes, que inclusive faz parte também da nossa pauta, do nosso programa de propostas do Cittadinanza Attiva, que é trabalhar também na questão do turismo de raízes. A gente tem todas essas iniciativas, né, no executivo, de uma certa forma, e, simultaneamente, tem essa questão política, que às vezes ela se torna, para mim, incompreensível.
não é? Como eu acho que para vários de nós. Que é exatamente, às vezes, tentar promover um enfraquecimento da comunidade italiana no exterior, da sua representação, não é? Seja através da redução, pura e simplesmente, do número de representantes, porque eu concordo com o que disse a Elaine e o Domênico sobre a questão da quantidade e da qualidade, mas eu entendo que uma questão fundamental é você garantir algum tipo de paridade ou de proporcionalidade dessa representação. E o fato é que nós temos milhões de italianos no exterior, não é? E a única forma de se manter esse reconhecimento vivo, trazer essas pessoas, não é mantendo o acesso, as portas abertas nesse sentido, né? Inclusive político, da política. Então, quando a gente não vê essa coisa funcionando bem aqui no Brasil, por exemplo, a impressão que passa para a gente é de que o papel a ser desempenhado pelos comitês, não é muito mais do que pelo consulado em si, mas pelos comitês mesmo, às vezes pelo próprio TDE, que deveria estar mais atento também a isso, né? De uma certa forma, fazer essa comunicação entre Itália e Brasil, no caso, funcionar melhor, não é a gente ter um interesse, desenvolver um interesse maior por isso, porque ser cidadão também diz respeito, não é apenas ir lá e votar e botar o X de tempos em tempos, né? Na verdade, a gente se interessar por essa política cotidiana. Isso dá um certo trabalho, mas eu acho que para aquelas pessoas que são realmente interessadas pelas suas raízes, a cultura, etc., isso vai ficando mais fácil, sabe? As pessoas elas vão se tornando ficando mais interessadas porque elas percebem que elas também vão descobrindo que tem algum poder, minimamente, mas para fazer alguma coisa. Eu acho que a nossa proposta tem muito a ver com resgatar isso no nível local primeiro, porque a gente sabe que essa dinâmica dessa macropolítica ela é muito mais complicada, né? Então eu não quero também aqui me arvorar a responder pelo TDE ou pelas outras instâncias, o intercomitês ou coisas do gênero, porque elas dizem respeito a um nível muito mais complexo. Mas eu concordo que vários debates foram muito mal conduzidos, né? Essa questão da grande naturalização agora, mas a questão, no ano passado, retrasado, se não me engano, sobre exatamente essa discussão no parlamento, da redução de representantes do exterior. Enfim, eu acho que merecia ter sido mais debatida de uma maneira muito mais intensa e, de uma certa forma, desapaixonada, digamos assim, pelas questões de lados políticos, que eu acho que, na verdade, atingiu a todos igualmente, né? É uma coisa preocupante nesse sentido, e eu acho que o Comitês também tem esse trabalho de atualizar a sua comunidade local sobre esses debates, né? Fazer as pessoas terem mais acesso a isso para entenderem, porque as pessoas, aparentemente, elas não procuram, mas não é porque elas não gostam de fato, é porque a gente tende a não gostar daquilo que a gente não entende, né? Daquilo que a gente não entende, daquilo que parece muito confuso e tal. Então eu acho que é interessante também esse tipo de aproximação com a comunidade, sabe? Elaine? Essa questão da grande naturalização é só mais um capítulo que cada ano aparece uma história para aterrorizar a comunidade italiana. E isso que o Dimitri falou, que as pessoas não entendem, elas tendem a não gostar daquilo que não conseguem entender, é porque, na maioria dos casos, essas próprias pessoas que não se interessam é porque elas pensam que essas situações não vão atingi-las nem em menor grau. E acaba atingindo, né? É um efeito cascata. Uma hora essas más decisões ou essas situações que têm acontecido, uma hora esbarram na gente, porque a nossa descendência, a nossa cidadania, ela não parou na gente, nós vamos continuar, tem outras gerações dos nossos filhos, dos nossos netos, que vão ser prejudicados ou beneficiados, dependendo da resolução dessas coisas. Então, isso também é uma função nossa
mesmo que não seja de uma representação, mas nossa, enquanto cidadão italiano, de tentar ali no nosso núcleo, tentar educar é uma palavra muito forte, mas fazer as pessoas entenderem que sim, essas situações vão nos atingir em menor ou maior grau em algum momento. Sim, efetivamente nós temos uma preocupação nossa também, porque vão atingir, seguramente irão atingir também as gerações que vão vir depois de nós, por exemplo, porque, bom, eu sou nativo, né, mas moro no Brasil, então se no futuro os meus filhos, o que vai ser provavelmente atingido por essa questão. Então, é uma questão que, como eu concordo com a Elaine, assim, tem que ser, a comunidade tem que ser orientada, justamente, informada sobre essas questões que irão atingir as gerações que vão, se é essas gerações que as futuras. Eu faço a seguinte provocação. Dizem por aí que os comitês de nada servem, poderiam desaparecer, assim como também os deputados eleitos pela comunidade dos italianos no exterior, que poderia simplesmente acabar com esse voto, porque como está, não iria ficar pior, né? Sendo o comitês a nossa base, a nossa representação principal e mais imediata, o que dizer disso? Comecei falando, eu vou terminar aqui a minha fala. Eu acho que desde que a primeira forma do comitê foi criada em 1985, a intenção, o objetivo, ela permanece, que era exatamente dar um reconhecimento aos emigrados, né, à população italiana residente no exterior, mas também um reconhecimento histórico, né, da própria grande emigração e os descendentes, porque isso é algo que está, vamos dizer assim, no coração da cultura italiana, né, do movimento das migrações, da chamada diáspora, né. São mais de 30 milhões de italianos que saíram da Itália nos últimos 150 anos, né. E aí a gente pega esse volume e continua. E, ao mesmo tempo, a gente vê como que foi efetivo o papel do comitês na formação dessas comunidades no exterior, não apenas aqui no Brasil, mas em todas as partes onde tem a comunidade italiana presente, né? Um dinamismo. Eu acho que todos os meus colegas aí, talvez você também, Peron, esteja sentindo isso. Essas eleições, eu acho que tem uma sensação, tem um sentimento novo aí, sabe? A gente está sendo muito procurado. As pessoas com as quais, amigos italianos, familiares, pessoas que antes estavam meio que desmobilizadas, desinteressadas, estão vendo a coisa acontecer. Mas não é a busca da política em si, não é, e nem mesmo do passaporte, pura e simplesmente. São pessoas que estão resgatando, tem pessoas que vieram com alguns depoimentos comoventes para mim, sabe? Pessoas mais velhas, que falam assim, puxa, eu estou sentindo uma coisa interessante de voltar a buscar as origens, estou lembrando dos meus avós, dos meus pais, né, falecidos já, e querendo rememorar, querendo homenagear, celebrar, né, essa italianidade. Então, eu acho que esse é um momento muito forte simbolicamente. O comitês, ele está vivo. Né? Eu poderia, Dimitri, colocar mais um ingrediente nessa fervura? Sim. Claro. A primeira eleição do comitês, me lembro bem, todo mundo votou, até com declaração substitutiva. Isso mobilizou as comunidades inteiras, quem era italiano, aquilo foi um desboom. E de repente foram restringindo ao ponto de chegar agora à inversão da opção. Quer dizer, você tem que primeiro dizer que você quer votar. Quer dizer, quando você já é eleitor inscrito. Quer dizer, isso vem bater
cara, de frente com o que você está dizendo, que de fato estamos percebendo Isso. que há uma nova chama aí nascendo. Isso. Como resolver isso? Talvez, eu acho que isso tenha sido uma provocação e que funcionou, entre aspas, vamos dizer assim. Lógico que eu estou aqui fazendo uma ironia, mas, de fato, quer dizer, nós temos que nos inscrevermos num elenco eleitoral para ter direito a um voto que é um direito, né? Já deveria estar aí, dado, não é? Mas, por outro lado, eu não sei se foi isso que atiçou as pessoas. Eu não estou acompanhando as eleições em outros estados, mas em Minas eu posso te garantir que aqui a coisa está quente, as pessoas estão interessadas, né? Elas estão procurando, não apenas gente da nossa chapa, a gente sabe que de outras também. Então, é muito interessante ver isso. Eu não posso afirmar que vamos ter aí uma porcentagem de participação elevada, mesmo porque justamente esses empecilhos, entre aspas, né, burocráticos, né, acabam, obviamente, desestimulando muita gente. E a gente, nesse momento, tem feito uma campanha pesada para convencer as pessoas a fazerem a inscrição. A gente tem ido lá e ajudado a fazer a inscrição, porque não está fácil. Né? Se a gente não tivesse essa barreira e todo mundo pudesse votar, eu tenho uma impressão de que a gente teria talvez uma votação histórica, né? Uma participação histórica, melhor dizendo. Né? Então, eu acho que tem a ver com esse momento que as pessoas estão reconhecendo a necessidade de um comitês, né? Mas elas, obviamente, querem entender o que é esse comitês, né? Porque aí é uma questão da comunicação do próprio governo e das entidades que muitas vezes falharam nisso, né? A gente não pode se dar mais esse luxo, né? Então, sim, efetivamente tem uma renovação, como falou o Dimitri, de um interesse grande que estava dormindo praticamente esse interesse. Principalmente eu vi essa novo interesse no comitês na minha comunidade aqui do Triângulo Mineiro. Era uma comunidade que praticamente nem sabia, a maioria, pelo menos conhecidos meus da associação que eu presido aqui, os comitês quase era desconhecido completamente. E com essas eleições, efetivamente, despertaram um novo interesse na comunidade, uma nova vontade de participar, de ser apresentados. Então, isso é interessante. Justamente depois, para exercer o próprio direito de voto, tem que, ironicamente, como falou o Dimitri, pedir uma cédula, pedir para poder participar. Há um direito que já deveria constitucionalmente ser garantido. Mas, justamente, falar do comitês também é de ser uma responsabilidade de representação na nossa. Nós temos que ter a responsabilidade grande de ser representantes dessas comunidades, escutar a comunidade, escutar a voz dessa comunidade, que para muito tempo eu acho que não foi escutada ainda. Em modo direito, pelo menos em modo direito. Dessa situação aí de ter que solicitar a cédula, eu vejo um ganho. Eu vejo um lado positivo bem forte, porque, principalmente no interior, nós os candidatos, estamos tendo contato mesmo pessoal com os nossos possíveis eleitores. Eu mesmo faço o corpo a corpo, com pessoas que eu já conheço. Eu fui nas casas das pessoas, eu sentei com elas, tomei café com várias pessoas, conversei, conheci outras pessoas que eu não sabia que eram cidadãs italianas. Eu acho isso muito positivo, porque quem decidir votar vai realmente estar votando com consciência. Não igual às outras eleições, que chega uma cédula na minha casa, eu vou votar naquele que é mais bonitinho, ou naquele que tem um nome que me agradou mais. Então, nessa questão, eu acho positiva. Ainda mais que são aqui em Minas são 3 listas. Isso aumenta exponencialmente o contato dos candidatos com a comunidade, que
inevitavelmente vai ser representada por aqueles que forem eleitos. Então, é um contato já, é o primeiro contato dos comitês com a comunidade, assim, frente a frente mesmo. Eu acho isso positivo, no fim das contas.